Sejam todos muito bem-vindos ao Na Porta Podcast. E neste episódio, nós contamos aqui com a presença de uma figura ilustre, uma figura muito conhecida aqui na cidade de Parnaíba, que ganhou também uma grande notoriedade, né, no combate ao Covid. Hoje nós vamos falar com ele, que é médico, empresário, carnavalesco, atleta agora, que eu soube também, né? Seja muito bem-vindo, doutor Darlan Barros. Boa noite. Boa noite, Ítalo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar conversando com você aqui, tá? Em outras oportunidades também, né? Nós que somos aí amigos de muito tempo, né? Muito tempo. Então é sempre um prazer estar lhe encontrando. Tá certo. Doutor, eu conheço a sua história, né? A gente já se conhece há algum tempo, mas o objetivo aqui dessa noite é trazer a sua história para o povo parnaibano, contar a sua história para o nosso público, né? E nós temos aumentado, né, assim, a quantidade de pessoas que estão nos assistindo. A gente está vendo que os nossos episódios estão cada vez mais com um público maior, né? E a gente queria saber, para começar, Darlan Barros, o médico, o doutor Darlan Barros, parnaibano, né? Parnaibano. Conta um pouquinho para a gente aí quem é o Darlan Barros. Bom, Darlan Barros é um parnaibano, nascido e criado na Coab, aqui em Parnaíba, e com muito orgulho, bairro de Fátima, onde minha avó morava, sempre frequentava a Coab, onde me criei e fiquei até os 20 anos, que foi quando procurei, né, sair de Parnaíba para procurar, claro, naquela época era mais complicado a gente estudar por aqui, e a gente sempre almejando, né, uma oportunidade, acabamos indo morar em Teresina, tá? E começou toda a nossa história aí, tá? E voltamos, estamos aqui trabalhando na cidade já desde 2012, né, que nós estamos de volta a Parnaíba, e daqui eu pretendo ficar até meus últimos dias de vida, se Deus quiser. Tá certo. Darlan, nós temos quase que a mesma idade, né? Eu acho que sou um pouco mais novo, né? A gente sabe que naquela época, aqui em Parnaíba, né, a pessoa ingressar em um curso de medicina era algo muito complicado, né? E você é um médico, né, precisou conquistar sua formação fora da cidade de Parnaíba, né, e teve que voltar. Como é que foi isso aí? Foi difícil? A gente sabe que todo começo é difícil, sempre né? É difícil, né? Graças a Deus, hoje a gente conta aqui com 2 universidades, né, de medicina. Hoje se desenvolveu muito a cidade. Hoje está, né? mais fácil, né? Com certeza. Se desenvolveu muito a cidade. Hoje nós somos uma cidade universitária, mas nem sempre foi assim, né? E não tão distante, né? A gente precisava realmente sair aqui de Parnaíba para procurar, né? Não que aqui não tivesse oportunidade nem cursos, né? Mas cada um trilhando a sua vocação e seus sonhos, né? E claro, eu sempre fui uma pessoa aventureira, eu sempre quis, né, procurar conhecer outros lugares, né? Eu sempre tive essa intuição que ia dar certo, apesar de naquela época eu sou filho de 2 professores, o professor Valdionor, a professora Ivonilda. E sempre é mais complicado, assim, porque vida de professor, você sabe, entende muito bem, né? É sempre muito regrada. Então, eu falei com minha mãe na época, né? Mãe, eu quero ir para Teresina. E a minha mãe falou, rapaz, como é que tu vai? O que é que tu vai fazer lá? Com que dinheiro? Aí eu digo, eu vou aventurar, é o jeito, né? Na época, o meu pai, ele também professor, assumiu um cargo, né, de confiança no governo do estado. E aí, claro, ficou mais fácil para eu poder ir para Teresina, mas eu sempre tive muita sorte, eu sou um cara de muita sorte, né? Assim que eu cheguei em Teresina, um amigo meu me perguntou se eu queria vigiar o apartamento dele, né? Vigiar. Lá na Macaúba, vigiar, porque ele tinha esse apartamento lá que não morava ninguém, e eu não tinha ninguém, nem parente, nem aderente em Teresina. Eu digo, rapaz, eu quero, e lá eu fiquei até me formar, nesse apartamento na Macaúba. Então eu sempre tive muita sorte, graças a Deus. A gente teve, eu trilhei uma meta na minha vida e graças a Deus eu venho conquistando a cada dia que passa essa meta que a gente vem trilhando. Eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, quer dizer, eu e a minha família toda, né? Somos pessoas de origem humilde,
Meus avós eram pessoas humildes, né? Meus pais conseguiram formação, até pouco tempo eram os únicos da família que tinham formação superior, né? Sim. E graças a Deus a gente vem conquistando nosso espaço, que é muito complicado você conquistar seu espaço quando você vem de baixo, né? É verdade. Quando você é de origem humilde. Mas graças a Deus está dando certo. Família toda parnaibana? Toda parnaibana. Minha mãe nasceu no Cocal dos Alves. Cocal né? dos Alves. A minha mãe nasceu no Cocal dos Alves, meu avô era da Pitombeira e a minha avó do Jacarandá. E a minha mãe veio para cá com 6 anos de idade no lombo de um jumento. Né? E hoje a minha mãe também conquistou o espaço dela, é formada em pedagogia, fez escola normal e é formada é bacharel em direito também, minha mãe. Então, graças a Deus, todo mundo venceu. Todo mundo vencendo. Tá certo. Beleza. Darlan, a gente viu aí que você chegou na cidade em 2012, né? Tá fazendo 10 anos depois que retornou e começou a atuar na cidade, mas a gente notou que depois de 2019, com a efervescência do Covid-19, você pegou e foi para o front. Né? Você foi para o front lá do Covid. Sentiu medo não? Como é que foi isso aí? Olha, na época, né, com a empolgação, e a gente viu que era a nossa missão. Né? A gente tem uma missão na vida, e eu achei que essa era a minha. Né? Tava todo mundo ali meio preocupado, com medo mesmo. Quem que não tinha medo, né? Naquela época era uma incógnita, né? A gente via na televisão aquelas pessoas que... Morrendo sem ar, pessoal tudo entubado. Isso. E a gente tinha preocupação pela família da gente. Eu sou pai, né, da Arlande de Maria, na época tinha 4 anos de idade, e a nossa preocupação era de trabalhar e não voltar para casa, ou ficar internado. Ou então levar a doença para todo mundo em casa, família, né? O meu pai hoje é debilitado, né? E... eu fui convidado, né? Primeiro para participar de uma comissão que tinha alguns médicos daqui da cidade. E eu aceitei de prontidão esse convite, né? E a gente fez a primeira reunião com essa equipe de médicos renomados na nossa cidade. Eu era o mais jovem lá na reunião. Depois o doutor Nereu chegou, né? E também nós nos reuníamos lá no gabinete do prefeito. E a gente começou a criar o protocolo do Covid aqui para essa cidade, Parnaíba. E claro, a gente tem a responsabilidade e o conhecimento que isso ia se abranger para toda a região. Sim. Né? E até porque Parnaíba é o polo, né? É o polo. E a gente domina essa planície litorânea. Todos esses municípios da planície litorânea dependem de Parnaíba. E aí a gente começou a criar, né, mais ou menos o que ia ser o Covid aqui na nossa cidade. A nossa preocupação era aonde nós vamos atender esse povo todo. E aí surgiu a oportunidade, né, de montar o hospital de campanha. Na época também não sabíamos como isso ia acontecer, e o medo era grande também, né, enfim, a equipe que a gente tinha para trabalhar era pequena, tá? As pessoas realmente com medo. Eu sempre dizia nas reuniões que profissional de saúde não pode ter medo de doença. Isso. Né? Na realidade, é a nossa escolha. Como é que eu tenho medo de doença se eu me formei em medicina? Né? Isso. Então, eu com essa luta, né, comecei junto com os outros colegas, tivemos as ideias, né, botamos em prática muitas delas, tá? E graças a Deus, logo após isso, eu fui convidado para ser o diretor do hospital, o primeiro hospital de campanha, né? E foi uma missão assim. Foi o Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Foi uma missão assim que a gente pegou, mas a gente estava preocupado. Afinal de contas, era uma doença desconhecida, né? E era o primeiro hospital de campanha do estado do Piauí. Sim. Né? Então, a gente foi para essa missão, né? Preocupado sempre, mas com o passar do tempo a gente foi desenvolvendo as experiências. Claro que eu ia também guiado por uma equipe, eu nunca estava só, tá? De pessoas fenomenais, né? Posso citar aqui a doutora Renata Beltrão, né? A doutora Daniela Machado, o doutor João Rubens, o doutor Tiago Barcelos, tá? A Diana, que é uma enfermeira muito competente também, né? E nós somos para a luta do Covid. Na realidade, essas pessoas encabeçaram essa equipe, tá? E como uma grande equipe, a gente conquistou muitos feitos. Passou quanto tempo lá com a Nós passamos o Covid praticamente inteiro, né? Quando eu deixei a direção do hospital foi agora, em dezembro de 2020, né? Quando a gente já tinha quase os índices aí zerados, né? Aí veio a segunda onda e a gente participou de formativa, só que agora
como profissional médico mesmo, não mais como gestor de hospital. Entendi. Mas... E aí eu fiquei na linha de frente em 2 estados, praticamente, 3 estados, que era o Maranhão, o Ceará e o Piauí, né? E fiquei na linha de frente de 3 hospitais em 3 cidades, né? Dirigindo 2 hospitais ao mesmo tempo, que era o Hospital Municipal de Chaval e o Hospital de Campanha aqui de Parnaíba. Não me pergunto como eu dei conta, eu dei. E o importante é que saiu tudo tranquilo. Teve algum momento que tu chegou e disse assim, rapaz, vou jogar isso aqui tudo pra cima e quem quiser que lute? Não, em nenhum momento da minha vida, em nenhuma situação da minha vida eu pensei isso, né? Eu acho que a gente quando pega uma missão, né, foi o que eu falei na época, missão dada, eu vou com certeza cumprir, vou entregar essa missão cumprida. Então, eu acho que esse é o segredo da vida de qualquer pessoa que quer vencer. Sim. Tá? É pegar a missão e transformar aquilo num sacerdócio e para frente acabou-se. Então, eu nunca desisti. Teve um momento que a gente ficou bem apreensivo quando começou a faltar os insumos. Sim. Mas isso não era só em Parnaíba, era no mundo inteiro. Né? Então, a gente tinha paciente entubado que precisava de uma droga chamada midazolam e não tinha em lugar nenhum do Brasil. Né? Então, de repentemente, a gente encontrou aí essa medicação através de uma grande colega, que é a doutora Daniela Farias, ela é assistente social. Sim. Ela descobriu essa medicação em São Luís do Maranhão, né, através de uns parentes dela lá que estavam usando. E de prontidão a gente já mandou buscar e aí, graças a Deus, nós conseguimos resolver a problemática da época. Né? Mas sempre foi muito complicado, sempre faltando insumos, mas era uma coisa que era no mundo inteiro. Né? A gente não tinha como aí prever até quando a gente ia ter essa medicação. Então, sempre isso aí era uma situação mais complicada. Mas, graças a Deus, nunca faltou. Sempre a gente ficava no vermelho, mas no apagar das luzes ali, surgia aquela... Tu passou por alguma etapa assim, onde tu estava ali lutando com aquele paciente, o paciente veio a óbito naquele momento, assim? Olha, por várias vezes eu me deparei com situações que a gente não vai esquecer nunca, né? Na vida da gente, a gente tem uma posição que a gente chama de prona, que é aquela de bruço. Eu, às vezes, estava no hospital e aí, às vezes, eu ia no banheiro, né? No início, era tão assim um negócio complicado que a gente tinha que estar vestido, uniformizado, né? Com aquela roupa. E aí tinha que estar de fralda, né? Porque a gente tinha que passar 6 horas com aquela roupa e não podia sair por nada do mundo. Era de roupa e de fralda. Paramentado lá de fralda e tudo, porque não podia ir para lugar nenhum, né? E aí, às vezes, quando a gente saiu daquela situação, a gente ia no banheiro. Eu ia no banheiro. Quando eu voltava, o paciente estava em prona. Ele mesmo ficava em prona. E lá, por várias vezes, eu encontrei pacientes que foram a óbito, né? E a gente, sem saber o que fazer, às vezes nem não tinha dado tempo de fazer nada, né? Chegava lá, o paciente já estava debruçado em óbito. E a gente encontrou muitas cenas de guerra, inclusive, né? Coisa pesado, triste, né? Coisa horrível e na mesmo. época a gente não tinha, né? Apesar de que em 2019 o Ministério da Saúde ele lançou uma cartilha de bolso onde já se falava no Covid. Sim, né? sim. No Covid. 2019, né? 2019. E, por incrível que pareça, a variante que apareceu foi a 2019. Eu tenho esse guia de bolso do Ministério da Saúde, doenças infecciosas contagiosas, né, que vinha falando sobre Covid. Então, a gente se agarrou àquelas informações que a gente tinha. Né? Então, na realidade... Tudo era muito novo, né? Era muito novo, não. Era novo. Era novo. Né? Então, a gente se agarrou àquilo que a gente tinha de informação. Né? O que eu tinha para tratar naquela época era o que a gente fazia, né? Entendeu? Entendi. Eu tive no Maranhão, num lugar chamado Parnarama, eu trabalhei lá. Parnarama. Lá é o foco da malária, né? E a gente usava muito a hidroxicloroquina, né? Para tratar a malária, né? A gente até dizia que não podia ir de camisa de botão para lá, porque os macacos, tinha muito macaco na região, eles iam avançar na gente com o meu botão da camisa pensando que era hidroxicloroquina para se salvar da malária. Então eu entrava no foco, diariamente eu entrava no foco da malária usando hidroxicloroquina. Então eu conhecia aquela droga, né? Então a gente sabe que o efeito colateral dela existe, assim como qualquer outra droga, né? Claro que a cloroquina tem um efeito colateral, né, muito mais conhecido, né, do que a própria hidroxicloroquina. Mas a gente tinha um conhecimento daquela droga, a gente usava para malária, até o macaco queria, né? Uhum. Então vamos tentar. A doutora Renata Beltrão fez o protocolo e a gente, utilizou. Em cima desse protocolo, utilizou. Era o que tínhamos na época, né? E hoje
Uma vacinação. Uma vacinação aí, né? A gente sabe realmente, por todos os estudos que a gente conhece cientificamente, que foi um tempo, né, curto para se ter aí essa vacina. Uma vacina. Né? Mas o mundo hoje é mais atualizado. Para você ver, Ítalo, pasme, essa mesma pandemia, com as mesmas imperfeições dela, aconteceu há 100 anos atrás, na gripe espanhola. Né? Então, o homem já tinha um conhecimento prévio de como passar por uma epidemia dessa, né? Uma síndrome respiratória gripal. Então, eu achei até que custou, porque o homem já era para estar preparado. Já era para estar preparado para isso. Se a gente for perceber, todo dia tem vírus, bactérias querendo matar a gente, eles querem se alimentar. E os hospedeiros somos nós. Verdade. Por que foi descoberto isso aí? Porque a medicina avançou muito. Né? Hoje nós temos uma tecnologia capaz de descobrir, né, as coisas muito rapidamente. Sim. A ciência evoluiu muito. Mas, em compensação, você vê que o mecanismo, né, que a ciência evoluiu, esqueceu de evoluir com ela. O mundo inteiro, não é só o Parnaíba nem o Piauí. A falta de hospitais, a falta de insumos, né, profissionais capacitados. Sim. A gente viu tudo isso aí. Tá? Então, aflorou, né? Aflorou, né? Nós estamos aí à mercê, na realidade, né, de governos. Verdade. Que nem sempre são governos que estão interessados, né, em salvar a maioria da população. Sim, com certeza. Principalmente aquelas pessoas mais humildes, que não têm condição de pagar um plano de saúde, uma internação que é cara, às vezes tem condição nem de se alimentar. Né? Darlan, e aí você já pegou num gancho aí que a gente já ia chegar. Terminou a pandemia e a gente tem visto que, é claro, você falou aí que seu pai assumiu um cargo no governo naquela época e tal, né? Foi para Teresina e tudo aquele negócio, facilitou para você, né? E a gente vê que hoje você está como o médico do Parnaíba Esporte Clube, né? Parnaíba Esporte Clube. E a gente vê que existe um apoio muito grande da gestão municipal ao Parnaíba Esporte Clube, né? Então a gente vê que você, além de médico, empresário, né, porque você tem sua clínica e tal, além disso, a gente vê que você milita também na política. O Darlan, ele é um político? O homem é um animal político. Né? Então, a gente vive de política. O homem é um animal político. Verdade. Né? E o homem também é produto do meio. Né? A gente sabe que quem toma as decisões são os políticos. São eles que criam as leis, são eles que botam em vigor as leis. A gente vai só cumprindo, né? Então, aquela história de dizer, eu não gosto de política, mas eu sou governado por quem gosta. Isso. Então, eu tenho que fazer parte disso, né? Porque se eu não fizer parte disso, eu vou acabar tendo que aceitar o que os outros decidem por mim. Não é verdade? Uhum. Então, a gente, como Homo sapiens sapiens, a gente tem que dar nossa contribuição, tanto o Darlan Barros como qualquer outra pessoa, né, que se considere Homo sapiens sapiens, né? Então, eu acho que é isso. O homem é um animal político. Tem que participar. Tem que com participar. certeza, de forma direta e, às vezes, indiretamente. Pegando esse gancho aí, eu dando uma pesquisada, é claro, a gente participa da vida política também da nossa cidade, e a gente viu que em um desses episódios, você pegou e botou seu nome à disposição, né? Você colocou seu nome à disposição. Como é que foi a experiência? Olha, naquela época, né, a gente tinha sido convidado para participar de uma agremiação política, né, e o nosso amigo Gerivaldo, como era o meu amigo há muito tempo já, a gente era conhecido, e procurando lá um meio de viabilizar, né, o nome dele politicamente, né? Eu estava com o vereador André Neves na época. Apoiando o André Neves. Apoiando o vereador André Neves e conversando com o André Neves quando surgiu o nome dele para ser, na época, vice da então deputada na época, Juliana Falcão. E eu estava com o Cazé, do lado do Cazé, e o Cazé de prontidão já ligou para o André, a gente ficou quase a noite toda conversando lá, e o André no outro dia desistiu da pré-candidatura a vice, né, o que levou a todo esse movimento de transformar o Gerivaldo, então, candidato a prefeito. E aí, nunca meu nome tinha sido ventilado, e nem eu, muito menos, tinha citado que queria ser pré-candidato ou candidato a alguma coisa. Sendo que, na véspera, né,
lançarem os nomes, o Gerivaldo foi e me convidou, foi até minha casa, junto com o André Neves, e me convidaram para ser aí pré-candidato a vice-prefeito, para concorrer aí com o Gerivaldo Benício. E aí, claro, eu não tinha me preparado. Né? Eu acho que a gente tem que se preparar para as coisas. Isso, com tá? certeza. Afinal de contas, eu ia ser pré-candidato, né? Com uma chance, né? Não virtual, uma chance bem significativa à época, de me tornar realmente vice-prefeito da cidade. Mas achava que não era o meu momento. Tá? E aí, claro, a gente acabou, na época, conversando também com muitas lideranças, e a gente achou melhor dar um tempo, né? Eu realmente, na época, não tinha me desincompatibilizado de algumas instituições filantrópicas, porque achava que instituição filantrópica, por ser filantrópica, eu não precisava me desincompatibilizar, até porque eu não era candidato, nem pré-candidato a nada. E aí, claro, eu dei oportunidade, então, conversei na época com o presidente da Federação das Indústrias, o nosso queridíssimo amigo Zé Filho, uma pessoa que eu gosto muito, tenho muita estima, e achamos por bem lançar o nome do ex-vereador o Yuri Gomes, né, para me substituir, tá? Mas o restante você já conhece, né? O Mão Santa realmente emplacou e acabou ganhando a eleição naquela época para prefeito. Agora, no segundo mandato do Mão Santa, a gente percebeu pela rede social que houve um movimento mesmo, não partiu de mim, né, para que meu nome fosse escolhido para ser o companheiro de chapa do prefeito Mão Santa, para ser visto o prefeito Mão Santa. Houve aí, né, a gente percebeu, é o grilo, viu? É o grilo. Deixa eu desligar aqui. Houve aí essa campanha para que eu aceitasse, né, mas realmente a gente também ficou observando, claro, e não era a tendência, porque realmente a gente não tinha conversado sobre esse assunto. Mas fiquei feliz pela lembrança novamente, né? Isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. Tá certo. E eu lembro que durante a pandemia a gente fez uma live no Instagram, né? E deu uma audiência muito boa e muita gente falava, né? A questão da política, né? Darlan, tem que ir, aquele negócio todo. Sempre o povo me envolve com política. Eu acho assim, quando a gente desempenha um trabalho como eu estou desempenhando na cidade, desde o dia que eu cheguei, para você ter noção, eu consegui um ambulatório na Santa Casa de Misericórdia, quando a Santa Casa de Misericórdia estava praticamente fechando, né? E a gente foi para lá, na época trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de médico, só o doutor Chico Pires, claro, que é o nosso chefe maior, o doutor Valdir Matos e eu. Na época o doutor... Três médicos. 3 médicos. Na época o doutor Abreu tinha se desincompatibilizado aí com o prefeito à época, né? E aí tinha saído, né? E eu fui lá, tomei conta da Santa Casa, da psiquiatria, das internações, e ficava revezando com o doutor Valdir Matos. Na realidade, todo mundo comandados pelo doutor Chico Pires, né? Que é o nosso chefe maior lá. E a gente vem com esse ambulatório de lá até hoje, tá atendendo o parnaibano, toda segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Eu atendo tanto pelo SUS, como atendo gratuitamente as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta. A gente vem fazendo esses atendimentos periodicamente desde 2012, na Santa Casa de Misericórdia, em Parnaíba. Então, acho que isso acaba credenciando a gente. O nome da gente vai longe, a gente serviço sabe que é prestado, serviço né? prestado a Parnaíba. Sou médico de instituições importantes, sou médico da PAI de Parnaíba, da Santa Casa, do Instituto Praxis, médico do Parnaíba, né? Médico da AMA, a Associação de Mães dos Autistas. Eu sou o primeiro médico da AMA, né? Sou médico do Ferroviário Esporte Clube também. Então isso acaba gerando toda essa, né? Haja horas nesse Rapaz, dia para poder... Hoje mesmo eu vendo uma correria tão grande que eu não sei nem como é que eu dei conta. Às vezes eu digo pro Tim que anda comigo, rapaz, não sei nem como é que eu dou conta de tanta coisa. Mas sempre no final do dia, graças a Deus, a gente acaba resolvendo tudo. Tá certo. Darlan, me mandaram um vídeo aí mostrando você dando um pique, meu amigo, aquele tiro de 100 metros lá no estádio Mão Santa, né? No estádio Mão Santa, jogo do Parnaíba e tal, aquele negócio. Você se identifica com a questão de ser um médico do Parnaíba Esporte Clube? Demais. O Parnaíba é meu time do coração. Sempre foi, desde quando nasci. Aqui de Parnaíba, né?
Eu sou tricolor das Laranjeiras, sou fluminense. Fluminense. Né? Nasci fluminense, mas aqui em Parnaíba eu sou Parnaíba, time do Parnaíba. Me perguntaram uma vez se o Parnaíba jogasse com o Fluminense, eu ia torcer para quem? Não pestanejei, eu sou Parnaíba. Parnaíba. Né? Então, eu me identifico muito com aquilo, né? Sim. Apesar de estar fora do peso, né? E à noite eu sofro muito com cãibras, viu? Quando eu corro ali daquele jeito no campo. Mas, quando fui convidado, já estou no Parnaíba também, desde quando eu regressei para Parnaíba, se não me engano, em 2013 eu entrei no Parnaíba. Eu não estou muito recordando, mas eu acho que em 2013 eu entrei no Parnaíba e estou lá até hoje. Né? Como diretor, já fui do Conselho Fiscal, já fui conselheiro, sou sócio, né? Então a gente está lá no Parnaíba há bastante tempo. E me identifiquei muito com o Parnaíba, corro mesmo, né? Às vezes troco o plantão para estar em campo, me esforço, tento fazer o melhor, né? Para que o nosso Parnaíba consiga aí títulos, né? Que Sim, é o mais importante para uma equipe de futebol. E faço isso de forma voluntária, sempre fiz. É mesmo, voluntário? Isso, voluntário, sou voluntário. Nunca recebi um centavo do Parnaíba Esporte Clube. Faço isso de forma voluntária o tempo todo. Parabéns, viu? Não é todo mundo que tem essa disposição, né? Amor pelo time, eu gosto do time. Essa nova diretoria do Parnaíba, tá gostando? São amigos de também longa data, o Aureliano, o Edrivandro, né? O Petrarca, o Seu Moço, né? O Paulo Armando, né? Que é com quem eu tomo café todo dia ali no Guaritinha Lanches. Eles são amigos de longa data, pessoas que entendem de futebol, né? E a gente tem que dar aí o crédito, né? Para que eles desenvolvam o trabalho dele. Gosto muito do meu amigo pessoal também, o Batista do Catanduz. Acho que a participação dele foi importantíssima, né? Frente ao clube azulino. E vamos dar um tempo, né? Para essa diretoria nova desenvolver o trabalho deles. Desenvolver o trabalho. Eles começaram agora, né? Então Verdade. eu não critico, né? Eu dou força. Né? Mesmo quando o Parnaíba está perdendo, Sim, de 5, eu estou lá. Não, vamos continuar com a cabeça erguida, tá? Que vai dar tudo certo. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. O meu sonho é que o Parnaíba se transformasse numa empresa, né? Não dependesse de política, né? De dinheiro de política, de verba, de repasse. O meu sonho é que se transformasse o Parnaíba no que é o Fluminense hoje, o Fluminense do Piauí. Que é um clube empresa. Um clube empresa. Isso até já citamos aqui algumas vezes, porque hoje é a tendência, né, dos clubes, né? Eu até citei a questão do Cruzeiro, né, que foi comprado e depois, agora vai funcionar como empresa. É o importante hoje para um clube, principalmente um clube como o nosso, tradicionalíssimo, centenário. Nós só estamos... Olha, o Piauí inteiro não tem o que a gente tem aqui de história. Verdade, não tem. Nós temos 2 cores centenárias na Parnaíba. E são importantes, é o Parnaíba e a Santa Casa. E a Santa Casa de Misericórdia. Né? É verdade. Darlan, eu te conheço há bastante tempo, certo? E uma grande memória que eu tenho é da época, né, do Ulisses... Perdidos na Noite. Né? Terêncio. Você cantando na noite. Você era o rei ali da São Sebastião, certo? Como é que era esse negócio, rapaz, de cantar na noite? Na verdade, eu não cantava, eu encantava, né? Eu gostava, eu sempre gostei muito de cantar, de música. Na realidade, eu acho que a minha vocação é essa, é ser músico. É ser músico, é mesmo. Eu sempre quis formar em música, mas não tive a oportunidade, né, na época. Aqui não tem, em Teresina não tem a faculdade de música. E eu gosto demais, eu gosto de cantar. Se vocês pegarem minhas redes sociais, eu tô lá no meu Instagram, no meu Facebook. De vez em quando eu solto lá cantando lá umas pérolas. Cantava o quê? Eu cantava Legião Urbana, cantava Rapa, cantava Mamonas Assassinas, é? Raimundos, Bolero. E cantava onde? Rapaz, a gente quando ia para esses barzinhos, geralmente, a gente tinha uns colegas músicos, né? Sim, que eu sempre acompanhei, eu tive banda. Uhum. À época a gente fazia um festival aqui em Parnaíba muito famoso, que era o Canta Susto. Canta Susto. Que era em homenagem ao Susto, que é o Daniel. Daniel Susto, nosso amigo aqui parnaibano. E aí, esse festival, ele pegou o corpo, viu? Uhum. Muito conhecido da época. Né? Acabou na época, tinha o Canta Gel, e o Canta Gel, que era do Colégio Gel, acabou se encerrando, né? E aí, no lugar, ficou o Canta Susto. Inclusive, eu venho falando com o Susto há muito tempo para poder fazer realmente aí
essa nova versão do Canta Susto, né? Essas bandas novas que tem aqui. Mas quase não tem mais, agora é só piseiro, né? Não tem mais só aquela piseiro, bandinha de não rock tem. pop. Verdade. Parnaíba era um celeiro, né? Celeiro, Tu lembra da época da Urbana bandas. FM, né? Que tinha muita questão do rock, né? Isso, a gente começou com o Rabiscos Urbanos, claro que tinha outras bandas, Sim. mas até a nossa geração era Rabiscos Urbanos, né? Depois veio Anjos de Mármore, Zien. Então a gente tem tem um cara fenomenal, que esse cara é o único parnaibano que eu conheço que entende partitura de bateria, que é o Voivode. Sim, hoje é uma sim. liderança, professor de história, gente boa. Aí tinha um Def, o Paulinho Guitarra, essa galera todinha, o Def passou na casa do Paulinho, porque Paulinho me emprestou guitarra. E tu sabe tocar? Não, mas eu vou aprender. Aí aprendeu e a gente saía na noite afora aí, né, ensaiando. Na realidade era um grande ensaio. E cantava, qualquer barzinho que tivesse, cantava onde? Cantava em inglês, cantava em português. É onde tinha, né? Geralmente tem ali, que a gente conhece por boate, né? Que é ali aquele espaço onde era do João Maria. No bairro de Fátima, ali próximo à quadra do Roland Jacó. A gente sempre tem algumas fotos, inclusive. Cantava na casa dos colegas, do Sebastião Tribuzzi, né? Cantava na casa do Cibite, né? E era muito legal, cara. Tinha muita participação. Uma vez, a gente lembra que foi para a Urbana FM anunciar o Canta Susto, né? E aí um ônibus de excursão ia passando, ouviu aquilo e foi bater lá. Quando chegou lá, só era os Poluca que estavam se apresentando, que era a minha banda, né? A gente só sabia tocar Legião Urbana e Mamonas Assassinas. O menino só sabia tocar na Bahia, o Lívio, né? E o Sebastião e o... A galera tá tudo aprendendo naquela época. Aprendendo naquela época. Rapaz, foi um desastre. O povo começou a achar... E gosta, por incrível que pareça, eu acho que aquela coisa toda com lá de ninguém saber de nada, o povo acabou gostando, ficou. E dali o Canta Susto pegou corpo, foi muito bom. E aí a gente saía na noite de Parnaíba, acabava tendo oportunidade, os colegas sabiam que a gente gostava, dividia o microfone. Era, Teresina Porto também. Verde ali, Porto Verde. Eu cheguei a tocar com o Tico Santa Cruz, lá em Teresina. Eu já não lembro mais o nome do bar, mas era um bar famoso lá em Teresina, que ele tava tocando e o povo começou a me empurrar, vai. Eu sei que me botaram em cima do palco. Bola palhinha, dá a palhinha. Tem tudo gravado, tá lá no YouTube, lá gravado isso aí. Cantava em todo lugar. Todo lugar, onde me chegava, que eu ficava perturbando. Deixa eu tirar um som. Até que os caras, vai, rapaz. Ei, aquele negócio de cantar nas igrejas, nas paróquias? Rapaz, era quando acabava a missa, né? Geralmente a igreja não tinha condição de botar uma banda para puxar o povo pro leilão, né? Aí deram oportunidade pra gente, né? Aí tu já pensou, acabava a missa, a gente pegava o microfone lá da missa, né? Que o padre tava rezando, pra utilizar, porque a gente não tinha, né? E aí cantava o quê? Tome Mamonas Assassinas, do leilão. Eu acho que as velhinhas não gostavam muito não, né? Mas era o que tinha, né? Fazer o quê? Tá certo. Cara, que história, né? Que história. Muita coisa, rapaz. E o Susto hoje é cabeça ativa, né? Não, o Susto hoje mudou de banda. Tá com o Caetano, que tocava... Ah, sim. A cabeça ativa na hoje verdade... é só o Cássio, né? Que é o vocalista da Cabeça Ativa, né? Com outros integrantes. E os meninos montaram outra banda aí. O Susto, o Elcias, que já tinha passado pelo Cabeça Ativa também. O Caetano e o Frank. Né? Na realidade, se você parar para perceber, é o Cabeça Ativa. É o Cabeça Ativa, só que com outro nome. Ah, e tá o Cabeça certo. Ativa, do seu nome da origem, ficou com o Cássio, né? Que era um dos integrantes. É um dos integrantes mais antigos da banda. Mas é Mentalize, né? A banda deles. Mentalize, a banda Mentalize. Muito boa a banda. Muito boa, eu gosto. Gosto muito do som deles. Então quer dizer que tu veio dos primórdios. Vim dos primórdios, aí, lá das primeiras bandas na cidade. Aí quando tu saiu, entrou o Caetano. Entrou o Caetano. Caetano já entrou aí na Night. Entrou muita gente com ele, o Caetano. Entrou o próprio Fabiano. O Fabiano é meu primo. O Fabiano gosta também do movimento. Só que hoje em dia, né? Caiu mais. Hoje é mais piseira, forró, verdade. Aquelas bandas de rock pop tradicionais, o povo esqueceu mais um pouco. Mas espero que... Ei, me conta uma história aqui, para ver se é verdade. Vi dizer que o Caetano, antes de chegar no Cabeça Ativa, o Caetano cantava seresta. Rapaz, eu encontrei o Caetano várias vezes no Sesc da Beira Rio, tocando com a Aline Bacelar, pedindo também. Deixa eu tocar onde? Foi não, foi? Foi, aí dava oportunidade e a gente ia lá. Faltava não devolver o microfone pro pobre dos cantores. Caetano Seresteiro. Rapaz, essa daí eu vou... Caetano é meu amigo de infância, cara. A gente morou lá na Coab. O Caetano também é da Coab. Então, hoje encontrei com ele hoje.
em cima da moto, eu digo, ô, moto que só. Ele diz aquele monte de coisa comigo que o Caetano é rasgado, né? O Caetano mas é meu amigo de infância, o Caetano. É amigo de comer pastel. Também já comi uns pastéis com o Caetano. Gente boníssima. Darlan, Parnaíba, a cidade. Você é parnaibano. Parnaibano. O que você sente assim quando a gente fala de Parnaíba, essa cidade que, ao meu ver, é uma cidade belíssima? Olha, Parnaíba é uma cidade diferente, né? Você que é uma pessoa letrada, né, autor de livro, inclusive, tem bastante conhecimento para se escrever um livro. Né? O único que passou por aqui que não escreveu nada foi Jesus Cristo, né? Então, quem quer entrar na história, quem quer ficar na história, tem que escrever. Eu ainda vou escrever o meu. Ainda vai escrever. Tá certo. A gente vai trazer aqui para fazer o lançamento aqui. Se Deus quiser. Então, Ítalo, eu acho assim, Parnaíba é uma cidade diferente. Historicamente, né? Somos mais próximos da Europa, né? Somos uma cidade que foi visitada pelos fenícios, isso está comprovado pelas figuras rupestres que encontramos aqui em toda a planície litorânea, aqui na própria Parnaíba. Temos o mais belo litoral do mundo, né? Nós temos um delta em mar aberto, né? Nós temos praias limpas, tem uma Pedra do Sal, essa praia mística, né? Nós temos aí, cara, a Lagoa do Portinho. Você não encontra, você vai nessas outras. Não encontra. A Lagoa não sei de quê, Lagoa do Tatuapé, Lagoa da Jansen, Lagoa... Não tem. A beleza está aqui. A beleza está aqui. Se você for nessas outras lagoas, a estrutura física delas realmente compensa, é mais bonita, né? Mas se você for ver, né, a obra-prima, a Lagoa do Portinho dá de mil. Dá de mil. Então, Parnaíba é uma cidade abençoada. Os parnaibanos são abençoados, né? Todos os presidentes da República da atualidade passaram por Parnaíba. O ex-presidente Bolsonaro vai ver aqui quantas vezes. Já veio uma, duas... Vai mais do que em capital. É verdade, né? É verdade. Nós somos abençoados. Parnaíba é uma cidade abençoada, mas é porque tem muita gente inteligente também, né? Então, Parnaíba já foi o berço de muitas riquezas, né? Teve o seu momento de apogeu, diminuiu, mas eu acredito que as futuras gerações, né, principalmente hoje, por Parnaíba ser uma cidade universitária, tá? Nós vamos com certeza voltar de novo aos tempos áureos, né? E muitos parnaibanos que vão sair daqui dessas universidades vão transformar Parnaíba com certeza aí, na cidade que já foi. Né? Verdade. Não tem nada de cidade que sempre já foi. Né? Parnaíba é a cidade do futuro. Do futuro. Você pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Nós não vamos estar aqui daqui 100 anos para poder dizer isso de novo. Né? É verdade. Mas, eu acho que daqui a 100 anos não estaremos mais por aqui. Mas Parnaíba vai estar, e eu lhe digo uma coisa, a cidade do futuro. Né? Com certeza. Essas novas cabeças pensantes que estão passando por essa cidade, eu tenho certeza que vão transformá-la, né, na maior cidade do estado do Piauí. Tá certo. Darlan, você falou aí das belezas naturais de Parnaíba, você disse que em outros locais, outras capitais, o cara pode ter aquela estrutura, mas não tem a beleza que tem aqui. Você acha que falta muito garra por parte dos empresários parnaibanos ou você acha que falta incentivo por parte da política local? Olha, os empresários, eles têm, obviamente, tá? O empresário trabalha com margem de lucro dele. Sim. Né? Então, o empresário ele só vai investir se ele tiver retorno, tá? Mas aí nós temos que pensar na seguinte situação. Para o empresário grande investir na cidade de Parnaíba, tem que ter as condições para ele fazer isso, tem que ter saneamento básico, tem que ter uma energia de qualidade, Sim. Tem que ter água de qualidade. E o que a gente percebe é que o invisível, né? O essencial é invisível aos olhos. A maioria desses políticos eles não trabalham nesse tipo de infraestrutura, que é saneamento básico, porque o eleitor não está vendo o que está sendo construído, né? Debaixo do chão. E a energia... Não dá voto, né? Não dá voto. Essa história de não dar voto. A gente tem percebido, né, que Parnaíba melhorou muito, muito mesmo. Hoje a gente vê uma cidade iluminada, a gente vê as pracinhas bem cuidadas, né? A gente vê a cidade realmente trazendo
essa infraestrutura que antes a gente percebia que era apagada, hoje, né, para a cidade de Parnaíba. Então, eu creio, né, como eu estou dizendo, como eu lhe disse, que Parnaíba será a cidade do futuro, com certeza, a própria iniciativa privada, que foi quem construiu Jericoacoara, Sim. quem está modificando a história de Barra Grande, Cajueiro da Praia, ela também, com certeza, aí, com a vinda agora desses turistas, né, estrangeiros e turistas do Brasil inteiro que estão pousando aí no aeroporto internacional João Silva Filho, aqui na cidade de Parnaíba, o atrativo é aqui, né? A gente tem que dar um jeito de botar esse pessoal para ficar por aqui mesmo. Né? Porque descer aqui para ir para Jericoacoara, para ir para Barra Grande, não compensa. Não compensa, tem que né? trazer então, o turista para ficar aqui. Nós temos Lagoa do Portinho, nós temos Barra Grande, nós temos o Delta, né? Atrativo a gente tem, sim. Tá? Só falta realmente investir. É verdade. Para que isso se transforme numa coisa viável para o turista. O turista gosta de ser bem tratado. Né? O turista vem para ser bem tratado, ter conforto, gastar, né? Para gastar né? dinheiro. Aí não tem atrativo, ele vai gastar como? Ele vai acabar indo para esses locais que realmente tem um atrativo melhor. Né? Tudo isso também passa por essa infraestrutura, né, do tripé, que é segurança, saúde e educação. Tripé. Né? Se não tiver segurança, saúde e educação, a gente não vai. O vai. restante não vai. Verdade. Não vai. Darlan, e que história é essa aí? Eu penso, um cara que trabalha no Piauí, Ceará, Maranhão, Santa Casa, Parnaíba Esporte Clube como voluntário, né? Um cara que tem N atividades durante toda a semana, um cara extremamente atarefado. Que história é essa do cara ainda ser carnavalesco? Carnavalesco, rapaz. Eu gosto de carnaval, estou sentindo muita falta. A última vez que nós entramos com a escola de samba, que foi a Império do Cais, nós somos campeão do carnaval parnaibano com a Império do Cais. Depois de lá, né, veio a história do Covid e acabou atrapalhando tudo. Né? Mas a última vez que teve um carnaval em Parnaíba mesmo, nós somos campeões pela Império do Cais. Então quer dizer que o doutor Darlan Barros é campeão do Carnaval Parnaibano na última edição. Pela Império do Cais. Rapaz, inacreditável. Isso aí. À época nós homenageamos o escritor Assis Brasil. Assis Brasil. Né? Inclusive a gente mandou um e-mail para ele mostrando as imagens, ele ficou muito feliz. Só falou que, rapaz, o Assis é bem magrinho. Aí você tá... eu saí de Assis Brasil no carro lá, né? Tá certo. E Darlan, se você pudesse dizer assim, cara, eu tenho uma figura aqui na cidade de Parnaíba que é uma figura icônica, é uma figura que está na história ou então vai entrar na história, alguém que você pode dizer assim, eu me espelho nesse cara porque esse cara representa a cidade de Parnaíba, ele é um bom exemplo para a cidade de Parnaíba. Quem seria essa pessoa? Olha, Ítalo, cara, nós temos não só uma, mas nós temos várias pessoas que a gente pode aí adaptar, né? Sim. Nessa única pessoa. A pessoa que eu mais me espelho é o meu pai. Né? Meu pai Professor Valdionor. Professor Valdionor. É a pessoa que eu mais me espelho. Né? É um cara cidadão que saiu do Bar de Fátima, ali da linha de ferro, né? Padre Vieira ali, né? Padre Vieira, meu pai, a mãe dele e o pai dele, meus avós, eles tiveram que ir para São Luís. À época, meu avô foi transferido, ele era caminhoneiro. Sim. E foi transferido, à época trabalhava na Refesa, né? E foi transferido para lá. E o meu pai ficou sozinho em Parnaíba, criado por uma senhora que era vizinha deles, né? Que se transformou na minha avó Valquíria. Tá? Rapaz. E a minha avó foi que criou meu pai, deu estudo, deu tudo que a gente tem hoje praticamente, né? E o meu pai ficou sozinho aqui na cidade de Parnaíba. Os irmãos todos, ainda hoje moram todos em São Luís. Minha avó faleceu recentemente. Morava lá também em São Luís. Então só o meu pai, a gente não tem parente em Parnaíba. Mas que história, né, cara? Né? Assim, todo mundo, claro, meu pai tem primos, né? Todos nós temos contatos e tudo, mas irmão, todos moram em São Luís. Meu pai ficou sozinho, criado por essa senhora, que era vizinha, a avó Valquíria. E o meu avô Claudionor, que era um primo distante do meu avô Celso, né? E a minha avó Valquíria é que começou tudo. Né? A velha guerreira, batalhadora, né? Acordava cedo, dona de casa, mão de fada, e botava duro no meu pai ali. Era igreja, escola. É tanto formando que meu pai, caráter. Formando caráter. É tanto que meu pai é o único dos irmãos que tem nível superior, formado, pós-graduado, né? E
agradecemos muito ela e o Ioiô, Yaya Ioiô, por tudo isso. Então, a figura que eu mais me espelho, sem dúvida nenhuma, é o meu pai, por tudo que conseguiu superar. Meu pai e minha mãe. Acabei de dizer que minha mãe veio no lombo de um jumento. De um jumento, é verdade. E o meu pai, pela superação de ser uma pessoa humilde, né, que veio de baixo mesmo, conseguiu. Papai só não foi ministro da educação, mas o resto ele foi tudo. Foi tudo, né? Diretor de colégio, secretário, primeiro diretor regional, IPMP. Papai passou por muitos órgãos aqui na cidade, tem um serviço prestado. Então eu me espelho muito nele. E outro cidadão que eu gosto muito de acompanhar e me espelhar é o prefeito Mal Santo. É, né? O lendário. Todo mundo diz que eu pareço muito com as coisas dele. Mas não é, porque eu acho que a gente tem que se espelhar realmente em pessoas que deram certo, né? Então eu gosto muito também das coisas do Mal Santo. Eu gosto de ler as coisas que ele lê, eu gosto de ler, ele às vezes me fala, eu gosto dele, do prefeito Mal Santo. Para mim é uma das figuras mais importantes da nossa cidade. Verdade, o Mal Santo... Olha, já teve gente que me ligou de Santa Catarina. Rapaz, tu é da terra do Mão Santo. Da terra do Mão Santo, o cara é conhecido mesmo. Todo lugar ele é conhecido. E uma figura, viu? Uma figura. Eu já fiz algumas visitas pro prefeito Mão Santo e na maioria das vezes ele vem com um livro. Você já leu isso aqui e tal, aquele negócio. Todo riscado. Todo riscado, o livro todo riscado. Tá certo. Darlan, a gente tá caminhando aqui pro final, certo? Mas eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, que você, né, a gente sabe, você contou a sua história, uma história lindíssima aí, cara, do seu pai, a sua avó Valquíria, que com mão de ferro forjou o caráter de um homem, e esse homem, ele deslanchou na vida, né, conseguiu alcançar todos os objetivos que ele tinha, né? E hoje é uma pessoa satisfeita porque deixou os filhos formados, deixou uma família, quer dizer, está, né, com uma família linda e tal. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo para os nossos internautas, né, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que querem, por exemplo, fazer um curso de medicina. Aqui nós temos agora curso de medicina aqui na cidade de Parnaíba com 2 universidades, né? Uma coisa que não tinha na sua época. Você teve que sair para poder se formar. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os parnaibanos, certo? A respeito de quem é o Darlan Barros, né? E o que o Darlan Barros tem a dizer para o povo parnaibano. Olha, Ítalo, eu, como lhe falei no início, sou uma pessoa muito feliz por ter nascido em Parnaíba. Sou filho de 2 parnaibanos, porque minha mãe, apesar de não ter nascido em Parnaíba, veio muito pequena para cá. Meus irmãos, o Dr. Dallas Barros e a Daina Barros, são parnaibanos, meus sobrinhos. A minha sobrinha passou para medicina agora. Olha aí. Da Daina, Tainazinha, né? Minha filha Darlane, o meu sobrinho Dala Júnior, o meu sobrinho Theo, meu sobrinho João Vitor, né? Então a gente é extremamente grato por ter nascido em Parnaíba e ter essa oportunidade, né, de estar servindo o povo da Parnaíba. Então, o que eu queria dizer para vocês que estão nos escutando, estão nos vendo, é que tenham força, garra e foco, né? Afinal de contas, a gente só consegue vencer se tiver um foco na vida. A gente tem que traçar uma meta, tá? É difícil, é complicado. Sempre quem escolhe esse caminho do estudo é mais complicado, é mais difícil. Tem hora que você pensa em desistir, porque você encontra muitas barreiras, né? Verdade. Mas se você tiver foco, né? Tiver um objetivo de vida, com certeza você consegue. Agora mesmo, né? Com tudo isso que a gente vem praticando na vida da gente, a gente encontra obstáculos. Tem hora que a gente quer cair, tem hora que a gente pensa, será que eu estou mesmo fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Né? E aí a gente tem que fazer o que a gente fez e faz, porque sempre foi acostumado, que é ter fé em Deus, né? Eu acho que todo mundo tem que ter uma família e uma religião. Não importa qual religião, você tem que seguir uma religião. Às vezes até sem acreditar no que você está, né, tentando seguir ali como dogma. Você tem que seguir. Então tem que acreditar em Deus, tem que ter uma religião e tem que ser família. A base de tudo é a família. Tá? Então família. Eu peço a vocês, foco, estudo, religião e a família. A família é tudo. Se você não tiver família, você não tem nada, né? Verdade. Então, eu acho que é isso, né? É ter foco. Beleza. Irmãozão,
muito obrigado pela sua participação. Gostei demais desse bate-papo. Você que está acompanhando a gente, você pode mandar perguntas aí, certo? No YouTube, a gente procura responder você, ou então a gente faça perguntas também no Instagram. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas, certo? Para poder vocês interagirem com a gente. E eu sou muito grato hoje ao Dr. Darlan Barros por ter participado aqui do Na Porta Podcast, certo? Trazendo informações valiosas sobre a vida pessoal dele e a vida da nossa querida cidade de Parnaíba. E é isso aí, gente. Um abraço, até a próxima.